touched them. Get up, he said. Don't be afraid. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. When they looked up, they saw no one but Jesus. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. I think these are just verses for the moment. Esses serão os versículos para o momento. Now, this time when we gather together, especially during the evening, we would like to concentrate on the spiritual secret, the secret of spiritual growth. Então, nesses dias, quando nós nos reunimos aqui, especialmente nas sessões da noite, nós estaremos compartilhando sobre o segredo do crescimento espiritual. Now, in order to learn these secrets, para que possamos aprender esse segredo, we would like to take illustration from the miracles of Christ. Nós queremos tomar ilustrações dos milagres de Cristo. When our Lord was on earth, at least he has performed 35 miracles. Quando nosso Senhor esteve sobre a terra, ele realizou pelo menos 38 milagres. Now, in Gospel of John, Holy Spirit only records 8 of them. No Evangelho de João, o Espírito Santo só registra 8. Now, why? Por quê? Is there any lesson behind all these miracles? Existe alguma lição por detrás desses milagres? Why these miracles are called signs in this gospel? Por que esses milagres são denominados de sinais neste evangelho? When you see a sign saying São Paulo this way, quando você vê aquela placa dizendo São Paulo nessa direção, so that sign will give you the way. Aquela placa ou aquele sinal vai te dar o caminho. That sign will give you the secret. How can you reach? How can you arrive at São Paulo? Então aquela placa ou aquele sinal vai te dar o segredo de como você vai poder chegar até São Paulo. So normally when we study miracles in the Bible, então normalmente quando estudamos os milagres na Bíblia, we only consider miracles as special topics in the Bible. Nós consideramos os milagres como sendo um tópico especial na Bíblia. Like the parables in the Bible. Da mesma forma como nós consideramos um tópico as parábolas na Bíblia. Like teaching or prophecies in the Bible. Ou como também as profecias na Bíblia. Numbers in the Bible. Os números na Bíblia. Now miracle in the Bible. Também os milagres na Bíblia. It's interesting and fascinating subjects. São assuntos interessantes e muito fascinantes. Now this time when we are together, we will cover some of them. Desta vez, quando estivermos juntos, nós estaremos cobrindo alguns deles. All very fascinating. Todos são muito fascinantes. However, we would like to derive from them some important spiritual lessons. No entanto, nós queremos derivar deles lições espirituais muito importantes. So let's start from Matthew 17. Então vamos começar aqui com Mateus capítulo 17. Now why Matthew 17? Por que Mateus capítulo 17? Because this is a very important crisis in the life of Christ. Porque esse é um momento muito importante, muito crítico na vida do Senhor Jesus. His incarnation definitely is one of the crises. A sua encarnação foi um desses eventos, uma dessas crises importantes. He was born in manger. Ele nasceu numa manjedoura. He was born in Bethlehem. Nasceu ali em Belém. And then of course, baptism of Jesus Christ was also another important crisis. E é claro que o batismo do Senhor Jesus também foi um outro evento, uma outra crise de grande importância. Later crucifixion. Mais tarde a crucificação, resurrection, a ressurreição, ascension, e a ascensão, and one day he will return. E um dia ele vai retornar. So if you study his life on earth or his days of flesh, se você estudar os dias do Senhor na sua carne, quando ele esteve aqui na terra, our Lord has many crises in his life. O nosso Senhor teve muitos pontos especiais, assim chamadas crises na sua vida. Transfiguration actually is one of his crises. A transfiguração, de fato, é um desses eventos marcantes. If you read the context carefully, se você ler o contexto cuidadosamente, most likely this Mount of Transfiguration refer to Mount Hermon. Provavelmente esse monte onde aconteceu a transfiguração foi o Monte Hermon. Now that's highest mountain in the north of Israel. E aquele é o monte mais alto ali na região norte de Israel. And in the Bible, na Bíblia, Mount of Transfiguration always speaks of the peak of the spiritual life. Então, na palavra de Deus, a transfiguração, aquele monte sempre fala do ponto máximo, do clímax da vida espiritual. It is true with our Lord. Isso foi verdadeiro com o nosso Senhor. It is also true with all Christians. E também tem que ser verdadeiro para nós cristãos. Somehow in the Bible, Holy Spirit used Mount Hermon
as illustration. De alguma forma na Bíblia é utilizado o Monte Hermon como uma ilustração. It is the highest mountain. É o monte mais alto Give you the impression it's almost reached heaven. e dá aquela impressão de que você quase alcançou o céu. So that's really show us the peak of a Christian life. E aquilo realmente nos mostra qual que é o ponto máximo da vida cristã. But don't forget, Mas não se esqueça, what is Christian life? o que é a vida cristã? According to Paul, De acordo com Paulo, no longer I, but Christ. não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Now, when he said, I've been crucified with E Christ, ele diz, eu fui crucificado com Cristo. no longer I, but Christ who lives in me. Agora vive não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Now, this is Christian life. Isso é a vida cristã. That's how you define the Christian life. É assim que você define a vida cristã. We can never live a Christian life Nós nunca conseguimos viver uma vida cristã, unless we have Christian life to live. a menos que tenhamos uma vida cristã para ser vivida. So what life is that? Então, que vida é essa? In one phrase, Em uma frase, no longer I, but Christ não mais eu, mas Cristo, who lives in me. que vive em mim. So when Christ lived his life in me, Então, quando Cristo vive a sua vida em mim, that's Christian life. isso é a vida cristã. Then we will ask one question. Aí nós fazemos uma pergunta. How that life lives in you and in me? Como que essa vida vive em você e em mim? That life, Essa vida. once upon a time, De uma certa vez, had been manifested on this earth. foi manifestada aqui nessa terra. He was born in manger, Ele nasceu naquela manjedoura and then he went through a whole process, e ele passou por todo aquele processo. especially in the Gospel of Luke. Especialmente ali no Evangelho de Lucas. It actually is a process of growing. Na realidade, você vê ali um processo de crescimento. That's why only medical doctor Luke was able to tell us. Foi por isso que exatamente apenas um médico, o Dr. Lucas, teve condição de explicar isso He para nós. has observed all the pattern of life for everybody. E ele observou o padrão de crescimento para a vida de várias pessoas. He knew that how a baby was born, E ele sabia como o neném nascia and how that life will grow. e como aquela vida crescia. When that life reached almost 30 years old, E quando aquela vida alcançou quase 30 anos de idade. now that's the peak of that life, Ali- that growth of life. E ali então se encontrava o ponto máximo, o clímax daquela vida. And from there, gradually it will going downward. E daquele ponto em diante ela começa então a declinar. And one day, Então, when he dia- described about Simeon, Quando ele descreveu a Simeão, now you can imagine. você pode imaginar, Here you find a very old man. aqui você vê aquele homem bem idoso. He has traveled on this earth for so long. Ele já esteve peregrinando nessa terra por tanto tempo. Once upon a time, Certa vez, he was just like a baby. ele era apenas um neném. Once upon a time, he was handsome and young. E uma certa vez ele era simpático e jovem, But after 30 years, mas após 30 anos, gradually he just going downward and downward, downward. a sua vida então começou a declinar, a declinar, a declinar. Now his face full of wrinkles. Agora sua face está cheia de rugas. So what life is this? Então que tipo de vida é essa? Now that life, Aquela vida. Dr. Luke knew very well. Aquele tipo de vida, o Dr. Lucas conhecia muito bem, As a medical doctor, pelo fato de ele ser um médico. he observed all the pattern of growth of natural life. Ele observou todo o padrão de crescimento da vida natural, From the cradles, desde o berço finally to the grave. até o túmulo, From dust to dust. do pó ao pó. Then one day, Então um dia, and he gave us a wonderful report. ele nos dá um relato maravilhoso. He has observed a life Ele observou uma vida which is altogether different. que era completamente, totalmente diferente. In him was life. Nele estava a vida. Only in him you see the life. Apenas nele você via a vida. All the other life, nothing but a shadow. Todas as demais vidas nada mais eram além de sombra. All human lives Toda a vida humana are nothing but a shadow. não era nada mais do que sombra. Once upon a time, Certa vez, either Charming Prince or Snow White. talvez aquele príncipe encantado e a Branca de Neve, But sooner or later, mas cedo ou tarde, no matter how you help yourself, não importa o quanto que você se prepare aí, when that life really grows, quando aquela vida realmente cresce, now you know that pattern. você conhece aquele padrão.
But now we heard the wonderful news. Mas agora a gente ouve aquelas boas novas. Because Luke was a Greek. Porque Lucas era grego. You know, Greek philosophy Sabe que a filosofia grega tells us they have a dream. nos fala que eles têm um sonho. Every Greek has a dream. Todo grego tem um sonho. Their dream is to become a perfect man. O sonho que eles têm é de se tornarem homens perfeitos. Why we live on earth? Por que nós vivemos na Terra? We are different from animals. Nós somos diferentes dos animais. We are not living according to the urge of our physical need. Nós não vivemos impulsionados pelas necessidades físicas. We are altogether different. Nós somos completamente We diferentes. are men. Somos homens. But that's not enough. Mas isso não é suficiente. When you see a man Quando você vê um homem who is only breathing, que apenas está respirando, like a vegetarian man, apenas no seu estado vegetativo, he is still breathing, ele ainda está respirando, but he is only existing. mas ele está apenas existindo. But the reason we are on this earth, Mas a razão que nós estamos aqui nesta terra, now man is different from animals. o homem é diferente dos animais. So for that reason, Então, por esta razão, and Greek philosophers, os filósofos gregos, they dream of a perfect man. eles buscam, eles sonham com aquele homem perfeito. And when you reach that goal, Então, quando eles alcançam aquele alvo, then you will be fulfilled. então eles seriam completos. Then you are able to tell yourself, E aí você então teria condição de dizer a si mesmo: yes, when I walk in this journey of my life, sim, quando eu prossegui na minha jornada aqui nessa terra, I did not waste my life. eu não perdi a minha vida. I did not throw my life away. Eu não joguei minha vida fora. I live with a meaningful life. Eu vivi uma vida com significado. I live with a fulfillment. Eu vivi com a completude. Now you find the sense of fulfillment E agora você tem aquele sentimento de completude. and the sense of performance. E o sentimento de o que você alcançou, desempenhou Because algo. you are a perfect man. Porque você agora é um homem perfeito. Now what is a perfect man? Então o que é um homem perfeito? According to their dream, De acordo com o sonho deles, this man must be a holy man. esse homem tem que ser um homem santo. This man must be a man of thinking. Tem que ser um homem do pensamento. He should be a philosopher. Ele tem que ser um filósofo. And this man ought to be a lawyer. Então esse homem tem que ser um advogado. He's mighty not only in mind and also in speech. Ele tem que ser poderoso não somente na sua mente, mas também em palavras. And not only that, E não apenas this isso. man ought to be a priest. Esse homem também tem que ser um sacerdote. He is a man with some religious experience. Ele tem que ser um homem com alguma experiência religiosa. Somehow he's governed by some religious principle. De alguma forma ele é governado por algum princípio religioso. And more than that, Mas mais do que isso, if you only have all this, it's not perfect. se tiver tudo isso, ainda assim não é perfeito. This man ought to be athletic. Esse homem tem que ser atlético. That's why they invent Olympic Games. Foi por isso que eles inventaram os Jogos Olímpicos. You see, every man, if you want to be perfect, Então, se cada homem deseja ser perfeito, now you have all the features of this. você tem que ter todas essas características. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs. and as a Greek, Então, um grego. Dr. Luke E gave us a wonderful report. Então, sendo um grego, o doutor Lucas nos deu um relato maravilhoso. First, bad news. Primeiro, as boas novas. Even people of the world, they dream of a perfect man. Isso é bad news ou good news? Bad news, bad news. Em primeiro lugar, más notícias. Mesmo que as pessoas do mundo eles tenham esse sonho maravilhoso, But none of them have reached there. mas nenhum deles alcançou lá. And they all are being represented by Simeon, E todos, de alguma forma, estão representados ali em Simeão. a man full of wrinkles, Um homem cheio de rugas. a godly man, Um homem de Deus. a man with a sense of fulfillment. Um homem com sentimento de completude. But remember, Lembre-se, they never reached that goal. ainda assim, nunca alcançaram aquele alvo. But now, the good news. Mas agora, as boas novas. He has found one man. Ele encontrou um homem. Remember, Lembre-se, never before. nunca antes houve. But according to his report, Mas de acordo com o seu relato, finally he found that man. finalmente ele encontrou aquele Now, homem. brother, think about it. Agora, irmãos, pensem nisso. He should be able to say, I found it, Eureka, I found it. Ele tinha que falar, Eureka, eu encontrei. Why? Por quê? I have found a great truth. Porque encontrei uma grande verdade. For more than 500 years, Por mais de 5.000 anos, we only live in shadow, we
we only live in dreams. Nós só vivemos em sonhos, nós só vivemos em sombras. That dream never be realized. E aquele sonho nunca havia sido realizado. And now here, Mas you agora aqui, find a man. você encontra um homem. That man, Aquele homem, also born, also starting from the cradle. também ele nasceu naquela manjedoura, He naquele went berço. through all the process. E ele passou por todo aquele processo. Then look at the pattern of his growth. Mas agora observa o padrão do seu crescimento. So, brothers, Então, irmãos, and Luke give us that wonderful pattern. então é Lucas que nos dá esse padrão maravilhoso. How our Lord grows on earth as a son of man. Como o nosso Senhor cresceu sobre essa terra como filho do homem. And then, if you read Gospel of Luke, Então, se você lê o Evangelho de Lucas, you got the answer. você tem ali a resposta. But remember, Mas lembre-se, in the beginning, No princípio. Luke already gave us the conclusion. Lucas já nos deu lá no princípio qual era a conclusão. When that old man Simeon, Quando aquele homem idoso, Simeão, as he was waiting for the salvation, à medida em que ele aguardava a salvação, as he was waiting for the Messiah, quando ele esperava pelo Messias, he's getting older and older and older. ele estava ficando mais velho, mais velho, He mais was in velho. the presence of God. Ele estava na presença de Deus. He was in temple. Ele estava ali no templo. And he just wondered, E ele estava ali imaginando: whether I have to wait for another day será que eu vou ter que aguardar mais um dia that the Messiah will come. para que o Messias venha? But to his surprise, Mas para sua he surpresa, met our Lord Jesus. ele encontrou o Senhor Jesus. And Jesus only was a baby, child Jesus. Jesus era apenas um neném, era uma criança. But finally, Mas finalmente, he found him. ele o encontrou. And we were told that he held the baby Jesus. E nos é dito que ele segurou aquele neném. You know, Jesus. Luke was considered to be the patron saint of artists. Patron saint. Ok. Lucas era considerado como sendo o santo patrono dos artistas. You know, all the artists, Então, sabe, todos os artistas. they consider Luke as their patron saint. Então, eles consideram o Lucas como sendo o seu santo padroeiro. Think about it. Pense nisso. If you try to study all the arts, all the drawings of the artists in church history, Se você estudar todos aqueles desenhos, aquelas pinturas dos artistas na história da igreja, they draw many pictures eles desenham muitos quadros from the four Gospels: dos 4 evangelhos: Matthew, Mateus, Mark, Marcos, Luke, Lucas and John. e João. Now, which gospel actually artists get the most material? De qual evangelho vocês acham que o artista obtém mais material? Luke, Gospel of Luke. O evangelho de Lucas. Why? Por quê? Because when Luke present his gospel, Porque quando Lucas apresentou o seu evangelho, almost like an artist. é quase como uma descrição de um artista. Who is artist? Quem é um How artista? does he present his art, his drawing? Como é que ele apresenta a sua pintura, sua Now, one obra? of the most important principle in the art is this: Um dos princípios mais importantes na arte é o seguinte: what is beauty? o que é beleza? The beauty lies behind something, the contrast. A beleza, de alguma forma, ela está ali no contraste. When you're traveling beside a high mountain, Quando você está ali viajando ao lado de uma montanha muito alta, how tall is the mountain? você vê quão alta é aquela montanha, But then at the same time, you are on the seashore. e ao mesmo tempo você se vê caminhando ali naquela praia. And you see how vast the ocean, E você vê quão vasto é aquele oceano. the height and the vast and the width. Such a contrast. Você vê que aquela altura e aquela amplidão é um contraste tão grande. The mountain and the ocean is such a contrast. Então aquela montanha e o oceano, eles apresentam um contraste tão grande. So, brothers, Então, irmãos, this is art. isso é arte. Now, if you travel to New Zealand, for example, Se você viajar para Nova Zelândia, por exemplo, if you visit North Island, se você visitar a Ilha do Norte, and then you will reach a place, você vai chegar ali num lugar, you will take a boat to somewhere, você vai tomar, então vai entrar num barco para ir a algum lugar, and you'll find a huge rock just in the middle of the ocean. você vai então chegar a um ponto que vai ter uma grande rocha lá no meio do oceano. But then what happened? Mas o que acontece? There's a cave, there's a hole in that rock. Naquela rocha você vai encontrar uma caverna.
Now, that rock almost like a huge mountain. Aquela rocha é quase como uma montanha gigantesca. Do you see that? Vocês veem? But now, mountain means something solid. A montanha, ela significa algo sólido. But then you have something hollow there, you have something empty there, called a hole. Mas de alguma forma nela você encontra algo, um buraco, alguma coisa vazia ali So no meio. when you sail through that hole, Quando você então navega por meio daquela abertura, it is wonderful. é maravilhoso. You look through the hole, Você olha por meio daquela you passagem. not only see the ocean, you also see the sky. Você não vê apenas o mar, mas você também vê o céu. Another contrast. Um outro contraste. Heaven and earth. O céu e a versus terra. earth. And the rock versus the hole. E a rocha versus aquele buraco. So that's why É por isso it's so beautiful. que é tão lindo. And all the artists will catch all this kind of impression. Então, os artistas vão poder capturar todo esse tipo de impressão. Read your gospel according to Luke. Então, leia o Evangelho segundo Lucas. Luke was always able to present you something like that. Então, Lucas vai ser capaz de apresentar a você algo semelhante a isso. An old person E uma pessoa Full of idosa, wrinkles. cheio de rugas, whose name is Simeon, cujo nome é Simeão, but in his bosom mas no seu seio, a life, uma vida young life. jovem. Not only young life, Não apenas uma vida jovem. the Simeon only shadow of life. Simeão era apenas uma sombra da vida. The end of the life is destruction. O final da vida era destruição. Everything decaying. Tudo decaindo. But brothers, Mas irmãos, here's another life. há aqui uma outra vida Never decay. que nunca declina. Life was in him. A vida estava nele, Even when he was in the tomb. ainda quando ele estava lá no túmulo. Now his body never been deteriorated. O seu corpo nunca encontrou corrupção. Why? Por quê? Because in him was life. Porque nele estava a vida. Think about it. Pense nisso. An old man Um homem idoso with a life in him. com uma vida em si. What picture is that? Que quadro é este? And one day, Em um dia, Paul borrowed that picture. Paulo tomou aquele quadro emprestado. I am crucified with Christ. Eu fui crucificado com Cristo. I'm just like old man Simeon. Eu sou exatamente como aquele homem idoso, Simeão. But good news, Mas as boas novas são, no longer I, não mais eu, but Christ who lives in me. mas Cristo que vive em mim. Now what life is that? Que vida é essa? That's true life. É a vida verdadeira. When we talk about the secret of spiritual life or Christian life, Quando nós falamos a respeito do segredo da vida cristã, we are talking about this life. estamos falando exatamente a respeito dessa vida. So, Luke gave us a wonderful picture. Então Lucas nos dá um quadro maravilhoso aqui. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Now let us look at that picture Vamos observar esse quadro in a very simple way. de uma maneira muito simples. Only in this gospel, Apenas neste evangelho, we were told 2 times, voice from heaven. nos é citado, mencionado 2 vezes uma voz vinda do céu. This is my beloved son, Eis o meu filho amado, in whom I am well pleased. em quem me comprazo. Now, brothers, Agora, irmãos, somehow this is the word from heaven. de alguma forma, essa é uma palavra que vem do céu. Before that, Antes disso, so heaven was silent, o céu estava silente, was watching. estava observando. Something is going on this earth. Algo estava acontecendo nessa terra. So because of these 2 voices from heaven, Mas por causa dessas 2 vezes em que a voz veio do céu, we can divide our Lord's life into 3 parts, nós podemos dividir a vida do nosso Senhor em 3 partes, into 3 stages. em 3 estágios. First stage, O primeiro estágio, 30 years. 30 anos. Second stage, Segundo estágio, 3 years. 3 anos. And last E stage, o último estágio, 6 months. 6 meses. Now, brothers, Agora, irmãos, that's how our Lord was grow on this earth. foi assim que o nosso Senhor cresceu aqui nessa terra. In the first 30 years, Nos primeiros 30 anos, he lived in the very presence of God. ele viveu na presença de Deus. He was on earth, Ele estava sobre a terra, yet he is in heaven. mas ainda assim estava no He céu. was on earth. Ele estava na terra. He was unknown to this earth. Ele era desconhecido para essa terra. He's like a tender shoot from the dry land. Ele era como aquele renovo que saía da terra seca. And this land is dry land. E aquela terra, essa terra é uma terra seca. Like the Sinai Peninsula is a parched land. Então a Península do Sinai é uma península basicamente How desértica. can you survive in such a land? Como você consegue sobreviver em tal terra? But our Lord survived for 30 years. Mas o nosso Senhor sobreviveu por 30 anos.
anos. He never received any cheers from this world. E ele nunca recebeu qualquer aplauso deste mundo. He received no welcome from this E world. também não recebeu as boas-vindas deste mundo. He was on earth. Ele estava sobre a That terra. life exists. Aquela vida existia. That life lives. Aquela vida vive. Not only live in a very meaningful life. Não apenas vive, mas vive uma vida cheia de significado. He is filled with the Holy Spirit. Ele estava cheio do Espírito He's Santo. all powerful. Ele tem todo o poder. He was able to make himself famous just in 10 minutes. Ele podia se tornar famoso em apenas 10 minutos. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, according to the de Bible, acordo com a Bíblia, he grew in the presence of Jehovah. ele cresceu na presença diante de Jeová. Just like a tender shoot. Exatamente como aquele renovo. He only was on earth 33 years and a half. Ele só esteve sobre essa terra por 33 anos e meio. How waste in the eyes of mankind, human being. Que grande perda, pelo menos aos olhos dos seres humanos. 30 years out of 30 years and a half. 33 years and a half. 30 anos, de 33 anos e meio. His life was silent. A sua vida foi um completo His silêncio. life was just like a root A sua vida foi como uma raiz of a huge tree. de uma grande árvore. It's living. Está viva, It's growing. está crescendo, But it is not known to the world. mas é desconhecida ao mundo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, is this the way you grow in the presence of the Lord? é essa maneira como você cresce na presença do Senhor? Or you're already too famous. Ou você já é muito famoso? Or your growth become famous to the world. Ou o seu crescimento é conhecido do mundo? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's the pattern of our Lord. esse é o padrão de crescimento do In nosso his Senhor. first stage, No seu primeiro estágio, he really lived in secret. ele realmente viveu em secreto. He lived 30 silent years. Ele viveu 30 anos silenciosamente. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, he was well able to turn the world upside down. ele tinha todo o poder, toda a capacidade de virar o mundo de cabeça para baixo. Not mentioning 12 years old. Não estou nem mencionando com 12 anos de idade. Suppose he really appeared in the world when he was 18. Vamos supor que ele aparecesse ao mundo quando ele tivesse 18. We do not prepare well. Nós não nos preparamos bem. We need long time to prepare. Nós precisamos de muito tempo para nos preparar. We prepare long to preach the gospel. Nós temos que preparar muito tempo para pregar o We Evangelho. prepare long to edify the saints. Nós preparamos muito tempo para edificar os santos. But our Lord was filled with the Holy Spirit. Mas o nosso Senhor estava cheio do Espírito He Santo. doesn't have to wait for the law. Ele não precisava aguardar por tempo nenhum. But brothers, Irmãos e irmãs, if heaven has no signal, se os céus não dessem qualquer sinal, brothers and sisters, irmãos e he irmãs, just don't move with 1 inch. ele não moveria 1 centímetro sequer. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if you are weak, se você é fraco, you need more and more time. você precisa de mais e mais tempo. You are capable. Você é capaz. You are strong. Você é forte. You are gifted. Você tem dons. You are well able to contribute to the world. Você tem muita condição de contribuir para o Are you mundo. going to waste your time? Você vai desperdiçar o seu tempo? Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e that's irmãs, how our Lord was on earth foi assim que o nosso Senhor viveu sobre essa for terra. 30 years. Por 30 anos. Now we have no time to go through the detail. Não temos tempo de entrar no Because detalhe. this is not our purpose for this time. Não é o nosso propósito nesse So momento. we cannot go to detail. Então nós não podemos entrar em But detalhes. anyway, Mas de qualquer forma, for 30 years, por 30 anos, he always lived in the presence of his Father. ele sempre viveu na presença do seu Pai. After 30 years, Depois de 30 anos, brothers, irmãos, you don't find the cheer from the world. você não ouve qualquer aplauso do mundo. You don't find recognition from the world. Você não vê o reconhecimento do mundo. But now, Mas agora, heaven has to speak. os céus têm que falar. The heaven cannot keep silent anymore. Os céus não podem mais ficar silentes. For someone who is able to keep silent for 30 years, Porque alguém que conseguiu ficar calado por 30 anos, now heaven is not able to keep the silent anymore. agora os céus não podem mais ficar calados. So the heaven speaks out. Então agora os céus falam. This is my beloved, Este é o meu filho amado, in whom I well please. em quem me comprazo. If you find anyone who really wants the will of God, Se você quiser saber qualquer pessoa que deseja a vontade de here Deus, is the one. esse é aquele If que you cumpre a find vontade de Deus. anyone who
who's obedient, ready to death, obedient to death, Se você quiser encontrar aquele que é fiel até a morte, here is the one. aqui está ele. Brothers and sisters, Irmãos e do you irmãs, see that? vocês veem isso. Not only for some people, Para algumas pessoas, if God did not forbid us, se Deus não nos impedisse, let's do it. nós vamos fazer isso. Do you see that? That's why we justify many our actions. É assim que nós justificamos muitas das nossas In the ações. Bible, Na Bíblia, you'll find many things not there. você vê que muitas das coisas não estão We aí. still do it. Mas ainda assim, nós That's- fazemos aquelas that's coisas. tradition. Isso é chamado So tradição. we have to do it. Nós temos que fazer. Brothers and sisters, Irmãos e what's irmãs, your justification? qual que é a sua justificativa? Because God's Bible never forbid it. Porque a Bíblia nunca proibiu. But do you remember? Você se lembra? If you really love the Lord, Que se você realmente ama o Senhor, if heaven never give the green signal, se os céus nunca derem o sinal verde, how dare you move? como você ousa mover-se? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's the secret of our Lord in his first 30 years. esse foi o segredo do nosso Senhor nos seus primeiros 30 anos. Think about it. Pense nisso. And he learned a wonderful lesson. Ele aprendeu uma lição maravilhosa. Remember, Lembre-se, that life really grew. aquela vida realmente cresceu. When he was 12 years old, Quando ele tinha 12 anos de he went idade, through learning process. ele passava por um processo de He aprendizado. listened carefully. Ele ouvia He cuidadosamente. asked questions Ele, carefully. ele fazia perguntas cuidadosamente. You see, he just like any boy. Ele era como qualquer outro garoto. But thank God, Mas graças a Deus, without sin, sem pecado. for 30 years, Por 30 anos, he lived in the presence of God. ele viveu na presença de Deus. So now if you want to see the life of Christ, Então agora, se você quer ver a vida de Cristo, look at 30 years. observe aqueles 30 anos. Heaven was so satisfied. Os céus ficaram tão satisfeitos. So he said, this is my beloved. Então aquela voz disse, esse é o meu filho amado. So this is almost like graduation, brothers. Isso é quase como se fosse aquela cerimônia de After formatura. 30 years, Depois de 30 anos, heaven was so satisfied. os céus estavam tão satisfeitos. The first Adam fell terribly. O primeiro Adão falhou de maneira Look terrível. at the last Adam. Mas observe agora o último Adão. First man fell. O primeiro homem falhou. Look at the second man. Mas olha agora o segundo homem. Now this is the man according to God's will. Este é um homem segundo a vontade de Deus. This is a perfect man. Este é um homem You perfeito. don't find any other man like that. Você não encontra nenhum outro homem como esse. But that's only part of the story. Esse é somente a parte da história. When you judge a person, Quando você julga uma pessoa, not only his life, não apenas a sua vida, but also his fruit, mas também o seu fruto, also his work. também a sua obra. How much he contribute to this world. Quanto que ele contribuiu para este mundo? Some people suggest Algumas pessoas sugeriram, those people who live in monasteries, aqueles que viveram nos mosteiros, their life are wonderful. a vida deles é maravilhosa. But what kind of contribution for them to contribute to the world? Mas que tipo de contribuição eles deram ao mundo? So you see, brothers and sisters, Então vocês veem, irmãos e how irmãs, do you know a man as a perfect man? como você sabe que um homem é um homem perfeito? Not only his work, Não apenas a sua obra, not only his life, não apenas a sua vida, also his work. mas também a sua obra. So thank God. Então, graças a For Deus, 30 years, por 30 anos, the water of life a água da vida was accumulated in him. estava acumulada nele. But somehow God put a dam before it. Mas de alguma forma Deus colocou uma represa diante dele. Do you see that? Você vê isso? For that reason, the water cannot come out. Por essa razão, aquela água não podia passar, But jorrar. after 30 years, Mas depois de 30 anos, the Lord lifted that dam. o Senhor então abriu aquela comporta. Now that water like Niagara Falls. Agora aquela água é como se fosse Iguaçu. Yeah, that water really come out from there. Então aquela água realmente sai de dentro dele. For 3 years, Por 3 anos, he bare fruit and much fruit. ele produziu fruto e muito fruto. We were told that. Nos é dito. If John said, if we record all what he has done, the whole world cannot contain it. O apóstolo João foi quem disse, que escreveu, que se fôssemos escrever tudo o que ele fez em todo mundo não conteria os livros. Think about it. Pense nisso. For a normal human being, Para um ser humano normal, it takes the whole world. seria necessário o mundo It inteiro. takes many years. Muitos anos. You accomplish a project Para você concluir um projeto. with our Lord. Mas com o nosso Senhor, 3 years, 3 anos, he finished everything. ele concluiu tudo. Do you see that, brothers and Vocês sisters? veem isso, irmãos? How efficient is work. Quão eficiente foi a sua obra. How wonderful is fruit.
Quão maravilhoso foi o seu fruto. He bare much fruit. Ele produziu muito fruto. For that reason, Por esta razão, he lived second 3 years. ele viveu aqueles segundos, 3 And anos, segunda parte. you'll find that fruit after fruit. E você vê naqueles 3 anos, fruto após fruto. God used him wherever he went. Deus o usou aonde quer que ele fosse. Thank God. Graças a Deus. Finalmente, he and disciples went to a mountain called Mount of Transfiguration. Os discípulos, aqueles discípulos foram com ele naquele monte que foi chamado Monte da Transfiguração. Now, another 3 years. Agora, outros 3 anos. Say 30 years old. 3 years. Ele tinha 30 anos, agora vem esses próximos 3 anos. Another voice from heaven. Uma outra voz do céu. Behold, this is my beloved son. Este é o meu filho amado. And listen to him. A ele ouvi. They saw no one but Jesus. E eles a ninguém mais viram senão Jesus. So what does that mean? O que significa isso? That means Isso significa when our Lord reached Mount of Transfiguration, quando nosso Senhor Jesus chegou ao Monte da Transfiguração, as far as his growth, spiritual growth of spiritual life is concerned, no tocante ao crescimento da sua vida espiritual, either his life or his work, quer seja sua vida ou a sua obra, and God, heaven was so satisfied. os céus estavam tão satisfeitos. You see, Vocês veem? 2 things. Duas coisas. First, A primeira, he transfigured. ele se transfigurou. What do you mean by that? O que a gente quer dizer com isso? Transfigure means this: Transfiguração significa o the seguinte: life within, a vida dentro dele so glorious, era tão gloriosa, so rich. tão rica, His physical body cannot contain it anymore. o seu corpo físico não mais podia conter. So that means the light was so mature. Significa que aquela vida era tão madura. Don't forget, Não se esqueça. as the Son of Man. Como filho do homem. Do you see that? Vocês veem isso? If you read John chapter 17. 17? 17, yeah. Se você ler João capítulo 17, There are 2 kinds of glory of our Lord. há 2 tipos de vida, de glória do nosso Senhor. One is the intrinsic glory of God. Uma é a glória intrínseca do nosso Senhor, Before the foundation of the world, que ele tinha antes da fundação do mundo. Jesus Christ as the Son of God. Mas Jesus Cristo como Filho de Deus. And he was as glorified as his Father. Ele tinha glória junto com o Pai. He is the Son of God. Ele era o Filho de Deus. So that glory is intrinsic glory. Aquela glória é uma glória intrínseca. But then we were told another glory. Mas nos é falado de uma outra glória. That glory has been given to our Lord Jesus by his Father. Aquela glória foi dada ao nosso Senhor Jesus pelo seu Pai. Because he not only lived as the Son of God, Porque não apenas ele viveu como Filho de Deus, he also lived as Son of Man. mas também ele viveu como Filho do homem. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if he lived as Son of Man, se ele viveu como Filho do homem, he has to learn everything from the manger, from the baby. ele aprendeu tudo desde a sua manjedoura. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, and one day, então um dia, that glory will be given. aquela glória lhe foi dada. Remember, Lembre-se, on the Mount of no Transfiguration, Monte da Transfiguração, that glory aquela glória is being given. foi dada a ele. Do you see that, Vocês brothers? veem isso, He irmãos? already have an intrinsic glory, Ele já possuía aquela glória intrínseca. but there's a given glory. Mas ali é uma glória que foi dada. So no wonder Campbell Morgan told us. Não é de se admirar que Campbell Morgan nos disse. He said, suppose Ele disse, suponha Adam never sinned. que Adão nunca tivesse pecado. So what happened? O que aconteceria If he took the tree of life, se ele tivesse comido da árvore da vida? so what will be his future? Qual seria o seu futuro? Of course, no death, right? Claro que não teria morte, né? Death because of sin. A morte veio por causa do nosso pecado. So what happened? Então o que aconteceria? So most likely, according to our Lord's example, Mas provavelmente, segundo o exemplo do nosso Senhor, now when they took the tree of life, se eles tivessem comido da árvore da vida, that actually referred to the life of Christ. aquilo na realidade significa a vida de Cristo. So when that life really grow in us Então quando aquela vida realmente crescesse em nós, to one point, a um ponto the physical body of Adam could not hold that anymore. que o corpo físico de Adão não mais poderia conter aquela vida. Then that's called transfiguration. Então aquilo seria chamado transfiguração.
And because that is already matured, Então, pelo fato de ser já maduro, and then no longer going through death, e não mais passaria pela morte, then from there they will ascend to heaven. então, dali, então, eles ascenderiam ao They céu. will leave the world by ascension, not through death. Eles sairiam do mundo pela ascensão, não pela Now, of morte. course, this is only guess. This is only speculation by Campbell Morgan and other Bible scholars. É claro que isso é apenas uma suposição, uma hipótese do Campbell Morgan e alguns outros eruditos. But I think we can learn something from here. Mas eu creio que a gente pode aprender alguma coisa aqui You see, sim. brothers and sisters, Vocês veem, irmãos e irmãs, and now Mount of o Transfiguration Monte da Transfiguração, means that life already reached the peak. que significa que aquela vida já alcançou o ponto máximo. You see, brothers and sisters, Vocês veem, irmãos e irmãs, why you do only listen to Him? por que vocês têm que ouvir apenas a Because Ele? in the heart of our Lord, Porque God, in the heart of the heaven, our God, Porque no coração do nosso Deus, this is my beloved Son. ali está, este é o meu Filho amado. But now, with the disciples of Christ, Mas para os discípulos de Cristo, now they find nobody but Jesus. eles não viram ninguém mais senão Jesus. So according to the Bible, De acordo com a Bíblia, Jesus was talking with Elijah and Moses Jesus estava falando com Elias e Moisés about the Exodus. a respeito do Êxodo. Now that word is just like Genesis, Exodus, same word. Essa palavra utilizada aqui é a mesma palavra utilizada para o nome do livro, segundo livro da Bíblia, que é Êxodo. So what does that mean? O que significa isso? That means from there our Lord was able to ascend to heaven. Significa que daquele ponto ali o Senhor Jesus já podia subir aos céus. He was able to make his exit, his way out from there. Ele já podia ter a sua saída daquele ponto ali. You see that? Vocês veem isso? So if the Lord do that, Se o Senhor tivesse feito isso, so very clear. muito claro, What is the curve or growth? What is the pattern of growth? qual que era o padrão do crescimento? Starting from manger Vindo da manjedoura, and grow and grow and grow. cresceu, cresceu e cresceu, And vertically e verticalmente, and grow into the presence of the e Father. cresceu na presença do Pai. Grow into the throne. Cresceu em direção ao trono. So remember, Lembre-se, what is the pattern of spiritual growth? qual que é o padrão do crescimento espiritual? Starting from manger, Começando da manjedoura, it ends with throne. termina no trono. That's sometimes we talk about victorious life. É assim que nós denominamos a vida vitoriosa. But our Lord was the first one. Mas nosso Senhor foi o primeiro, You see that start from manger que começando da manjedoura, and then finally ascend to heaven. finalmente ascenderia ao céu. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs. And that's the way of the growth. E esse seria o caminho do crescimento. Thank God, brothers. Mas graças a Deus, If irmãos, our Lord ascend to heaven at that time, se o Senhor tivesse ascendido ao céu naquele momento, remember, lembre-se, now in the heaven, agora no céu, on the right hand of God, à destra de Deus, you'll find a perfect man. você encontra um homem perfeito. And this perfect man is heavenly man. Esse homem é um homem celestial. He grew from earth to heaven. Ele cresceu da terra para o céu. He grew from manger to the throne. Ele cresceu da manjedoura até o trono. That's always the pattern of Christian growth. Esse sempre é o padrão do crescimento But now cristão. there's a problem. Mas agora tem um problema. We are already sinners. Nós somos pecadores. Look at ourselves. Olha para si mesmo. Look, by our deeds, we will say that we are sinners. Pelos nossos próprios atos nós diremos que somos pecadores. But remember, Mas if the lembre-se, Lord really ascend to heaven, se nosso Senhor tivesse ascendido aos céus, what does that mean? o que significaria isso? Sometimes we say, oh, because we are human beings, so we doomed to fall. We doomed to fail. Nós dizemos que porque somos seres humanos, a nossa tendência sem dúvida é cair. But don't forget, Mas não se esqueça, our Lord was the second man. o nosso Senhor, ele era o segundo homem. He was also part of mankind. Também era parte da humanidade. So suppose he ascend to heaven, Vamos supor que ele tivesse ascendido aos céus, which is such a wonderful growth, com um padrão de crescimento tão maravilhoso and without sin. e sem pecado. He already in the presence of Ele God. já estava na presença de Deus. Remember, Lembre-se, now there are two ways to condemn us as sinners. há duas maneiras de nos condenar como pecadores. One way, Uma when you maneira, look at yourself, quando você olha para si mesmo, you are a sinner. você é pecador. But you look at the heaven, Mas quando você olha para o céu, when you see our Jesus was on the throne. quando você vê que o Senhor Jesus estava no trono, Now, brothers, agora, irmãos, can you say that because we are human beings, that's why we hadn't failed? será que você vai dizer pelo fato de sermos seres humanos é por isso que nós temos que pecar, que Adam falhar? fell, Adão pecou, but our Lord Jesus has won. mas o nosso Senhor Jesus venceu. He lived a victorious life. Ele viveu uma vida vitoriosa. So,
brothers, Então, irmãos, because of that, por causa disso, we are under dual condemnation. nós estamos debaixo de uma condenação dupla. One condemnation because of our nature. Uma condenação por causa da nossa Because natureza, what we do, por causa daquilo que fazemos. another A condemnation. segunda condenação, But by the mere way of our Lord's ascension to heaven, simplesmente pela maneira como o Senhor ascendeu aos céus, it's already a já condemnation. seria uma condenação. But brothers, Irmãos e irmãs, because our Lord knows the heart of God. pelo fato do Senhor Jesus conhecer o coração de Deus, If only for himself, se fosse por si mesmo, he should go that way. ele deveria seguir aquele caminho de But for ascensão. you and for me, Mas por causa de você e de mim, think about it. pense nisso. If he really ascended to heaven that way, Se ele tivesse ascendido aos céus ali, we are in great trouble. nós teríamos muito problema. Who can save us? Quem nos salvaria? Now we have no excuse. Aí não Now, tem- now we have no justification Aí whatsoever. aí não teríamos qualquer justificação. If we go to hell, Se nós fôssemos para o if we inferno, receive judgment, se recebêssemos julgamento, we will say that that's what we deserve. nós diríamos, é isso que merecemos. But the wonderful news, Mas boas novas, irmãos. our Lord did not ascend to heaven from Mount O Transfiguration. nosso Senhor não ascendeu aos céus do monte da For transfiguração your sake, por causa de você, for my sake, por causa de mim. he was going down. Ele desceu. Brothers, Irmãos, why going down? por que ele desceu? Do you think that he is no longer growing anymore? Você acha que ele não está crescendo mais? That gives you the impression Isso dá a impressão. as if he going down. É como se ele estivesse descendo. Think about it. Pense nisso. If he ascended to heaven, Se ele tivesse ascendido ao céu, he was a righteous man. ele era um homem justo. Do you see that? Vocês veem isso? But now, when he went through the cross Mas agora, quando ele vai para a cruz, for you and for me, por você e por mim, so he took your position and my position. ele tomou a sua posição e a minha posição. He was without sin, Ele não tinha pecado. but he became sin for you and for me. Mas ele se fez pecado por você e por When he mim. was on the cross. Quando ele estava sobre a cruz, So in the people's eye, in God's eyes, aos olhos de Deus, he took our place. ele tomou o nosso All lugar. our sins was upon him. Todo o nosso pecado estava sobre ele. So, brothers, Então, irmãos, as if he's a sinner. é como se ele fosse um pecador. No, he's not a sinner. He's our savior. Não, ele não é um pecador, ele é o nosso He took Salvador. our space. He took our place. Mas ele tomou o nosso lugar. He ascended to heaven from Mount Transfiguration. Se ele tivesse subido ao céu do Monte da Transfiguração, Righteous man um homem justo, with a wonderful glory. com uma glória No maravilhosa, shame. sem qualquer vergonha Brothers and sisters, Irmão, no e sem humiliation. qualquer humilhação. But now, in order to please his Father, Mas agora, para poder agradar o seu Pai, we thought that in Mount Hermon, the light cannot go higher anymore. olhando o Monte Hermon, a gente vê que a vida talvez não pudesse aumentar mais. No, much higher. Não podia subir mais alto The ainda. more you get lower, the more you get higher. Quanto mais você desce, no entanto, mais alto você Brothers sobe. and sisters, Irmãos e we irmãs, all know that he has no sin. nós todos sabemos que ele não tinha pecado. But he gives the impression as if he committed sin. Ei, mas ele dá aquela impressão como se tivesse cometido pecado. We know very well. Nós sabemos muito He bem. took our place. Ele tomou o nosso lugar. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, he suffered the shame because of you and because ele of me. sofreu a vergonha por causa de você e de mim. If he want to be glorious, Se ele fosse ser if glorioso, he want to get a name for himself, se ele quisesse ter um nome para si mesmo, he should ascend to heaven there. ele tinha que subir para o céu do Monte da But Transfiguração. for you and for me, Mas por causa de você e de mim, he walked away toward Jerusalem. ele então prosseguiu até Jerusalém. That's third stage. E aí começa o terceiro estágio. That way is called the way of the cross. E aquele estágio é chamado caminho da cruz. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we talk about cross. nós falamos da cruz. Do you know the way of the cross? Mas você conhece o caminho da cruz? When you reach Mount Hermon, Quando você chega no Monte Hermon, people think that you're holy. as pessoas acham que você é santa, People think that you're useful. que você é útil. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos, do you dare to come down all the way to Golgotha? será que você ousa descer todo aquele caminho até chegar ao Gólgota There you suffer the shame para você sofrer a vergonha for the will of God. por causa da vontade de Deus? People think you must have committed some sin. As pessoas, se virem isso, vão achar que você cometeu algum pecado. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, thank God. graças a Deus, Now we try to experience agora nós tentamos some experimentar aspects of the way of the cross. alguns aspectos do caminho da cruz. Deeper working of the cross. Aquela obra profunda da cruz. Thank God. Mas graças a Deus, Finally, he was crucified for us. finalmente, nosso Senhor Jesus foi crucificado por nós. And then the Lord. E graças ao Senhor, That life aquela vida is incorrupted life. é uma vida incorruptível. Even go through death, Ainda que passasse pela morte, but the death
can never conquer that life. Mas a vida nunca pôde vencer ou conquistar aquela The morte, day aquela vida. of our Lord's resurrection A vida, no dia que o Senhor Jesus ressuscitou, is the day of death for death. foi o dia da morte para a morte. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, death never died. a morte nunca morre. Death was so living. A morte era tão viva. But when our Lord Jesus risen from the dead, Mas quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, remember, lembre-se, that's the day of the death for the death. aquele foi o dia da morte para a morte. Thank God. Graças a Deus. He really accomplished the will of God. Ele realmente cumpriu a vontade de Deus. This time, Desta vez, heaven has no voice anymore. ao céu não tinha mais voz. No more voice. Não havia mais voz no No céu. more word from heaven. Nenhuma palavra do céu. Now only action. Agora apenas ação. So heaven receive our Lord Jesus Agora os céus recebem o nosso Senhor Jesus. to heaven. Ali no céu. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, in the Mount Transfiguration, no Monte da Transfiguração, when the Lord ascended to heaven, quando o nosso Senhor Jesus subiu ao céu, two witnesses duas testemunhas with white cloth. estavam de roupas brancas. We do not know who are they. Não sabemos quem eram. But if you compare with the Mount of Transfiguration, Mas se você comparar aquele evento com o Monte da you'll find our Transfiguração, Lord Jesus você vai ver o nosso Senhor and Jesus, Moses and Elijah. Moisés e Elias. Those two also the witness. Aqueles dois eram testemunhas ali também. Now, brothers and sisters. Agora, irmãos e irmãs, Now, if our Lord ascends from Mount of Transfiguration, se o nosso Senhor Jesus tivesse subido aos céus do Monte da his Transfiguração, record is pure white. o seu registro, a sua história seria completamente branquinha, But now, limpinha. because he died for us on the cross, Mas agora, por ele ter morrido por nós na cruz, as if, I use the word as if. eu vou usar a palavra, é como As se, if, according to appearance, as if de acordo his com a record is no aparência. longer that white anymore. é como se a aparência do seu registro, da sua vida, não fosse tão He limpinho became mais. sin for you and for me. Ele se tornou pecado por você e por mim. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, for you and for me, por você e por mim. he was willing to give himself all out. Ele estava desejoso de se entregar. So on the one hand, Então, por um lado, as if he going down and down and down, é como se ele estivesse descendo, descendo e descendo, finally to the earth. finalmente até a terra. But the Lord really raised him up Mas Deus realmente o ressuscitou and ascend him, and give him the name which is above all the e names. deu a ele um nome que está acima de todo nome. And more than that, brothers, E mais do que isso, irmãos e irmãs, something is wonderful. algo maravilhoso. And heaven receive our Lord to heaven. E os céus receberam o nosso Senhor ali. So, brothers, Irmãos, now you see that agora vocês there are percebem, two patterns of Christian growth. há dois padrões do crescimento cristão. One is from manger all the way to the throne. Um deles é da manjedoura até chegar no trono. Another way, Um outro caminho, from manger da manjedoura to the throne até o trono, via the cross. por meio da cruz. If this is Christ who lives in me, Se é Cristo que vive em mim, if we live Christian life, se nós vivemos a vida cristã, how you are to grow. como vai ser o seu crescimento? So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, Remember. lembre-se, sometimes our success muitas vezes o nosso sucesso is great temptation. é uma grande tentação, It's a great danger Yep. in our Christian life. é um grande perigo na nossa vida cristã. Now, Mount Transfiguration means success. O Monte da Transfiguração significa sucesso. That success in the eyes of heaven. Aquele sucesso aos olhos dos céus. But are you willing Mas você está desejoso to follow the Lord? de seguir o Senhor, To follow the will of God? de seguir a vontade de Deus, To really go another mile? de caminhar uma outra milha. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, what is the cross? o que é a cruz? When some people hit one of your cheeks. Quando alguém te bate numa face, If you go to another cheek, se você der outra face, if someone asks you to go 1 mile, se alguém te pedir para andar uma you milha, go the extra mile. você vai com ele a segunda milha. That principle is principle of the cross. Esse é o princípio da cruz. So, brothers, Então, irmãos, so then you find that our Lord, if you read all the life of our Lord Jesus, então se você ler toda a vida do nosso Senhor Jesus, that life really grow. aquela vida realmente cresceu. Really grow unto the presence of God. Ela realmente cresceu até a presença de Deus. Now, brothers, Agora, irmãos, today if we suffer with Him,
Hoje, se você sofrer com we Ele, will be glorified with Him. você vai ser glorificado com Now, Ele. when we use all these Bible verses, Quando nós utilizamos todos esses versículos da Bíblia, they refer to the same thing. se referem à mesma coisa, irmão. But here we've been given a normal pattern of Christian growth. Mas aqui nós vemos este nome, o padrão normal do crescimento Because cristão. that's how our Lord was on earth. Porque foi assim que o nosso Senhor caminhou nesta terra. Now, brothers, Agora, irmãos, today, hoje, if you look at the growth of natural life, se você observar o crescimento da vida natural, we come into the world horizontally. nós entramos nesse mundo horizontalmente. We leave this world also horizontally. Também nós vivemos nesse mundo horizontalmente. I think you understand what I mean. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. But our Lord was different. Mas nosso Senhor foi diferente. Our Lord come into this world horizontally. Desculpa. We leave. Leave. Ok. Yeah, leave. Nós entramos neste mundo horizontalmente e saímos deste mundo horizontalmente. But our Lord was different. Mas nosso Senhor foi diferente. He come in this world horizontally. Ele entrou neste mundo horizontalmente. But finally he leave the world. He leave the world vertically. Mas ele saiu deste mundo verticalmente. So that's the pattern of spiritual growth. Então, este é o padrão do crescimento espiritual. If this is with our Lord, Se isso aconteceu com o nosso Senhor, it is also with us. também vai acontecer conosco. No wonder you study the story of Paul. Não é de se admirar porque você estuda a história de Paulo. Again, his life can be divided into 3 parts. De novo, a sua vida pode ser dividida em 3 partes. First 11 years hidden. Os primeiros 11 anos, escondido. Second 11 years, Os segundos 11 anos, fruitful life. uma vida prolífica, cheia de fruto. The last 11 years, E os últimos 11 anos, always under the shadow of death. sempre sob a sombra da morte. Now, my brothers and sisters, Agora, meus irmãos e irmãs, Remember. lembrem-se, because this is Christian life. porque esta é a vida cristã. So if you want to change, if you want to try to understand it in terms of Song of Songs. Se você quiser tentar compreendê-la à luz do Cânticos dos Cânticos, Now, Cantares, brothers, agora, if irmãos, you go through the chapter 1 of Song of Songs, se você ler o capítulo 1 de Cantares, you discover that tells us the first year our Lord with his disciples. você vai descobrir que é como se fosse o primeiro ano do nosso Senhor com seus discípulos. And then when you come to the second chapter, Quando você chega ao segundo capítulo, now it tells you what happened when our Lord trained his disciples in the second years. isso vai mostrar como o Senhor Jesus treinou seus discípulos naquele segundo ano. Now from chapter 3 and chapter 4. Os capítulos 3 e 4, Now that's the best part of Song of Songs. ali é a melhor parte do Cântico dos Cânticos. Because in the other part of the book, Porque nas outras partes do livro, the bridegroom and the bride had the time of separation. o noivo e a noiva têm momentos de separação. But chapter 3 and chapter 4, Mas o capítulo 3 e o capítulo 4, Solomon and Shulamite never separated. Salomão e a Sulamita nunca se separam. Their union and communion is most perfect one. A união deles e a comunhão deles é a mais perfeita. So if you read 4 Gospels, Se você ler os 4 evangelhos, if you try to study how our Lord trained his disciples, se você tentar estudar como o Senhor treinou os seus discípulos, 3 stages. 3 estágios, It's just like Song of Solomon from chapter 1 to chapter 4. é exatamente como o Cântico dos Cânticos, capítulos 1, 2 até o capítulo 4. Now in chapter 4, No capítulo 4, you find that Solomon and Shulamite, você vai ver que Salomão e a Sulamita they are in Mount Hermon. estão ali no Monte Hermon. So you see, brother, sister, Então vocês veem, irmãos e now irmãs, it's very clear. agora é muito claro. That speak of the peak of Christian life. Ali fala do clímax da vida espiritual. Now, this is spiritual life, spiritual growth. Então este é o crescimento espiritual. Now, our subject is the secret of spiritual growth. Mas o nosso tema é o segredo do crescimento espiritual. So we will dig into a little bit more about the story of transfiguration. Então nós vamos ter que aprofundar um pouco mais nessa história da transfiguração. Jesus was there. Jesus estava ali. Moses was there. Moisés estava ali. And Elijah was there. E Elias estava ali. Now, our theme is the secret of spiritual growth.
O nosso tema é o segredo do crescimento espiritual, illustrated by the miracle of Christ. ilustrado pelos milagres de Cristo. So how can we make these two connections? Então, como é que nós podemos ligar essas duas coisas? Mount of Transfiguration will make this connection for you and for me. É o Monte da Transfiguração quem vai fazer essa ligação para você e para mim. Now, if you want to study all the miracles in the Bible, Se você desejar estudar todos os milagres na Bíblia, you'll find many miracles você vai encontrar muitos from Old milagres Testament to the New Testament, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. from the Red Sea, from separation of Red Sea, Desde a separação da abertura do Mar Vermelho, water from the rock, aquela água que jorrou da rocha, and the sun stands still in the sky, e o sol parado ali no céu, and many others. e muitos outros. And of course, when you come to the New Testament, É claro, quando você chega ao Novo Testamento, one miracle after another miracle. um milagre após outro And milagre. today, we still believe there are miracles. E hoje nós também cremos que há milagres. But remember, Mas lembre-se, o what is miracle? que é um milagre? How do we define the miracle? Como é que nós definimos o que é um milagre? Now, before we define it, Mas antes de definirmos, let's try to find another fact first. vamos encontrar um outro fato primeiro. Suppose you make a study on the miracle of Christ. Vamos supor que você faça um estudo a respeito dos milagres de From Cristo, Genesis to Revelation. de Gênesis a Apocalipse. Now, you want to classify them. Agora você vai querer classificar. You can only classify them into three classes. Você só vai conseguir classificar em 3 classes distintas. Very interesting. Muito interessante. The first class A primeira classe belong to Moses and Joshua. pertencem a Moisés e Josué. Do you see that? Vocês percebem isso? And many miracles in the Old Testament belong to Moses and Joshua. Muitos daqueles milagres do Antigo Testamento se referem a Moisés e a Josué. And the second class A segunda classe, belong to Elijah and Elisha. a segunda classe você vai ver ali Elias e Eliseu. The third class A terceira classe belong to our Lord Jesus and his disciples. pertence ao Senhor Jesus e os seus discípulos. Do you see that? Vocês veem isso? Moses, Moisés, Elijah, Elias and our Lord Jesus, e o nosso Senhor Jesus. who was on the Mount Transfiguration. Esses 3 estavam no Monte da When Transfiguração. we talk of the peak of the spiritual life, Então, quando falamos do clímax, do pico da vida remember espiritual, that's something to do with the miracles in the Bible. então lembre-se, tem algo a ver com os milagres na Bíblia. Why only these three classes? Por que apenas essas 3 classes? So there must be some reason behind it. Então, tem de haver algum motivo por detrás. They are not just miracles. Não são apenas milagres. They try to teach us some lesson. Eles procuram nos ensinar alguma lição. And somehow that will bring us to the peak of our Christian life. E de alguma forma isso vai nos conduzir ao ponto máximo da nossa vida cristã. So by this way, Então, dessa forma, the whole Bible will open to you. a Bíblia inteira vai se abrir para All você. the miracles will open to you. Todos os milagres vão se abrir para você. Why? Por quê? What is miracle? O que é um milagre? Miracle is work of God. Milagre é uma obra de Deus. But remember, Mas lembre-se, there are two kinds of work of God. há 2 tipos de obra de Deus. Or let me put it this way. Deixa eu colocar da seguinte maneira. Now, you know, God created heaven and earth. Sabemos que Deus criou os céus e a terra. That's His way of creation. Então essa é a sua maneira de criar. Now, thank God that when you study, that's work of God's creation. Então quando você estuda isso aí, é a obra da criação de Deus. And so, if you read beginning of the second chapter of Genesis, Se você ler o início do 2º capítulo de Gênesis, when God finished 7 days of work, quando o Senhor concluiu aqueles 7 dias de trabalho, He rested. Ele descansou. In what way? De que maneira que ele descansou? This universe was created in a perfect way. Esse universo foi criado de uma maneira perfeita. So He rests from His work. Então ele descansou da sua obra. So what does that mean? O que significa isso? In general, De maneira geral, He will not interfere what He has done with the universe. ele não vai interferir com aquilo que ele fez no universo. Not because He also rested from His work. Então, porque ele descansou da sua obra, So the whole universe becomes a closed system. então todo o universo se torna um sistema fechado. No interference from outside. Não vai haver qualquer interferência externa. So there you find that all the energy within the universe is always there. Just this much, that's all. Então você vai ver que toda a energia do universo está ali e é só esse tanto. And because of that phenomenon, E por causa deste fenômeno, now scientists are able
to derive all the natural laws. Os cientistas, então, são, por causa disso, capazes de derivarem todas as leis naturais. Now, all scientists, if they discover something, Então, toda vez que um cientista descobre algo, they have to assume that the universe is a closed system. eles têm que assumir que o universo é um sistema fechado. They have to assume that, they have to believe that God has rest from His work. Eles têm que crer que Deus descansou da sua obra. So, that's the natural law. Então, essa é a lei natural. That's part of the work of God. Isso é parte da obra de Deus. No doubt about it. Não há dúvida a respeito So, disso. my brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, remember, lembre-se, God will never deny Himself. Deus nunca negará a si mesmo. That's why É por isso, God never contradicts with His own law of nature. Deus nunca vai contradizer a sua própria lei que impôs na That's natureza. His work. É a sua obra. So, brothers and Então, sisters, irmãos e when we irmãs, talk of miracle, quando falamos de milagre, some people have the wrong impression. as pessoas têm a impressão errada. As if something which is against the natural law, that's miracle. É quando alguma coisa que é contra a lei natural, isso então só então é milagre. No, you are wrong. Não, você está errado. God never denied Himself. Deus nunca nega a si mesmo. So no miracle in the Bible is against the natural law of nature. No. Nenhum milagre da Bíblia está contra a lei natural. So remember, that's a very important thing. Lembre-se que isso é um ponto muito importante. But now, what is miracle? Então, o que é milagre? Now, if you study the Old Testament, Então, se você estudar o Antigo Testamento, probably tomorrow I will give you the verse. talvez amanhã eu vou te mencionar o versículo. In the Bible, the definition of the miracle, Na Bíblia, a definição do milagre very interesting. é muito interessante. Actually, that is given in one verse. It's really literal. It is a literal expression. Na realidade, aparece num versículo e essa expressão é literal. So let me give you the conclusion. Deixa apenas te dar a conclusão. What is the miracle of God? O que é o milagre de What Deus? is miracle? O que é milagre? Oh, before I go on, Antes de I prosseguir, would like to remind young people. eu quero lembrar dos jovens aqui. I will encourage you to sit as far as better not in the back. É melhor que você sente mais à frente aqui, ó. So, because there are many young people in the presence, so I try to ask them some questions tomorrow. E pelo fato de terem muitos jovens aqui, eu vou fazer algumas perguntas amanhã. So, when I mention some important point, you should try to remember. Então, Okay? quando eu mencionar pontos importantes aqui, vocês procurem lembrar. So now, what is the definition according to the Bible? What is the definition of miracle? Então, qual que é a definição de milagre segundo a Bíblia? Now, miracle in the Bible is defined as the finger of God. A definição da Bíblia do milagre é o dedo de Deus. When God twists His finger, Quando Deus move o seu dedo, then miracle happens. então acontece o milagre. Do you see? Vocês veem? Now, when God created heaven and earth, Quando Deus criou o céu e a terra, I don't know how to describe it. eu não sei como descrever. I think the power which only belongs to God Himself. Eu creio que aquele poder que pertence somente a Deus. As if God used His whole body to create everything. É como se Deus tivesse utilizado todo o seu corpo para criar tudo. But now, Mas agora, according to our Lord, de acordo com o nosso since Senhor, my Father is at work until this day, uma vez que o meu Pai está trabalhando até hoje, I am also working. eu também trabalho. Do you think this contradicts with God's work, creative work? No. Você acha que isso contradiz com a obra de criação de Deus? Não. So what does that mean? O que significa isso? If God twists His finger, Se Deus virar o seu dedo, then earthquake. acontece um terremoto. Remember. Lembre-se, Now, when earthquake, quando acontece o the terremoto, whole structure goes through some vibration. toda aquela estrutura da terra passa por uma But the vibração. whole structure is there, still there. Mas a estrutura toda ainda está ali. When God twists His finger, Quando Deus move o seu dedo, the nature in the law of nature in the universe is vibrating, a lei do universo, ela começa a vibrar, but never destroyed. mas nunca destruir. Do you see that? Você vê isso? So remember, Você vê isso? God reserved the right. Lembre-se, Deus se reserva o direito. He's still working today, Ele ainda está trabalhando hoje. but because He only twists His finger, Mas pelo fato de ele apenas mexer o seu dedo, so He never violates His own law. ele nunca viola a sua própria lei. Shake, yeah. But God used earthquake just to shake your structure. Sacudir, sim, Deus pode sacudir a sua estrutura. And the book you put on a high plate and fall into your head. Então aquele livro que fica naquela prateleira alta pode cair na sua cabeça. The Lord tried to teach you some lesson through that O Senhor está querendo te ensinar uma lição através daquilo. because He twists His finger. Porque ele deu uma mexida no seu dedo. But the whole room, whole structure, whole building, whole light is still there. Mas todo o prédio, a luz, está tudo ali ainda.
I think this is very, very important. Eu creio que isso é muito, muito importante. So, in the Old Testament, Então, no Antigo in the Testamento, New Testament, no Novo Testamento, remember carefully, lembre-se cuidadosamente. if any record about the miracles, Qualquer registro sobre milagres, young people, you may be sure, jovens, você pode estar certo. God never has done one thing against His own law of nature. Deus nunca fez nada contrário à sua própria natureza. It may be not very easy to explain. Talvez não seja muito fácil de explicar. We cannot explain Nós talvez não possamos explicar, for some reason. por alguma razão. Why? Por quê? First, Primeiro, we are very limited in our knowledge. nós somos muito limitados no nosso Even conhecimento. today, the science very advanced. Ainda que hoje a ciência esteja tão avançada. Let me ask you one question. Deixe-me te fazer uma pergunta. Is there any scientist today? Se há qualquer cientista hoje, We can challenge all the scientists. nós podemos desafiar todos os cientistas. Do you know all the law of nature exists in the universe? Você conhece todas as leis que existem hoje no universo? If you do not know all the laws, Se você não conhece todas as there leis, is some mystery there. significa que é uma parte ali que ainda é um mistério. Something we cannot explain. Existe algo que nós não conseguimos So explicar. remember, Então lembre-se, you cannot explain the miracles. você não pode explicar os milagres. Doesn't mean that against the nature. Então, pelo fato de você não conseguir explicar os milagres, você não pode afirmar que está contrário à natureza. The more you know, the more your knowledge advances. Quanto mais você sabe, mais o seu conhecimento So avança. probably one day you know roughly how to explain it. Talvez um dia você vai saber explicar por alto. So that's very important. Então isso é muito importante. Now, what is the miracle of miracles? Então o que é o milagre? Now, miracle simply is this: O milagre simplesmente é o seguinte: is a finger of God. é o dedo de Deus. Now, that finger of God Aquele dedo de Deus is working in our life. está operando em nossas vidas. So, brothers and sisters, Então, irmãos e now you irmãs, see that agora vocês veem isso. every day, Cada dia, especially after you are saved, especialmente depois de ter sido salvo. you are saved with a purpose. Você foi salvo com um propósito. You want to be the Holy Spirit wants to transform you into the image of Christ. O Espírito Santo quer te transformar à imagem de Cristo. Your life is growing on. A sua vida prossegue. His life is growing. A vida dele vai crescer em você. Brothers, Mas irmãos e what irmãs, is secret? qual que é o segredo? How do you have your salvation? Como é que você alcançou a salvação? Did you have any contribution? Você deu alguma contribuição? 2,000 years ago, 2000 anos antes, Jesus died for you on the cross. Jesus morreu por você na cruz. It's too late for you to do anything. É muito tarde para você fazer qualquer coisa. Everything is by grace. Tudo é pela graça. So the way you save A maneira como você foi is salvo by grace. foi pela graça. The way you grow A maneira como in você grace. cresce é pela graça. Again by grace. De novo, é pela graça. It is by grace. É pela graça. It is not you work. Não é pela sua obra. It He works. É porque Ele trabalha. So that's why the Lord Jesus said, É por isso que o Senhor Jesus disse: my Father was always at work until today. meu Pai trabalha até hoje. I'm also working. Por isso eu também trabalho. So brothers, Então, after irmãos, you are saved, Então, depois de você ser salvo, in order for you to grow, para que você possa crescer, so brothers and sisters, irmãos e irmãs, God always twists His finger. Deus sempre vai tirar o seu dedo. Sometimes you do not understand. Algumas vezes você não entende. Why me? Por que eu? Now, brothers, Irmão, especially when you suffer, especialmente quando você you sofre, always ask one question: why me? você sempre faz essa pergunta: por que eu? But suppose one day the Lord really give you $10,000 Mas vamos supor que um dia o Senhor realmente te dê $10 mil, for no reason. sem qualquer motivo. Now, why don't you ask the same Por question? que, Why me? por que você não faz a mesma pergunta? Por que eu? Now, brothers and sisters, do you see that? Então vocês veem isso? God never made a mistake. Deus não faz, não comete erros. Sometimes God give you the north wind. Deus às vezes te dá o vento norte. Sometimes south wind. Algumas vezes o vento sul. We don't know how to explain. Não sabemos explicar. But one thing for sure, Mas uma coisa por certo: our whole life is series of miracles. toda a nossa vida é uma série de milagres. Do you allow Christ to trace His finger in your life? Você permite que Cristo vire o seu dedo na sua vida? Now, brothers and sisters, Irmãos, that irmãs, explains why we never grow. isso pode explicar por que nós nunca crescemos. Do you afraid to be hurt? Porque você tem medo de ser Do you ferido. feel painful? Você sente dor. When you say no, Quando você diz não, the Lord never force you into it. o Senhor nunca vai te forçar a fazer aquilo. So you discover that the growing process stopped.
Aí você vai descobrir que aquele processo de crescimento para. or delay. Ou vai ficar demorado. So, brothers and sisters, Então, irmãos e are you irmãs, willing você está desejoso to commit yourself de se entregar and say to the Lord, e dizer para o Senhor: I'm willing to let you to work in my life. eu estou desejoso de permitir que o Senhor trabalhe em minha vida. Only when you say yes to the Lord, Somente quando você disser sim ao Senhor, He began to work in your life. Ele vai começar a operar na sua vida. So, brothers, Então, irmãos, the secret of Christian growth o segredo do crescimento cristão is not what you do, não é o que você faz, it's what He does in you. é aquilo que Ele faz em você. The problem is this: O problema é o seguinte: you already believe in the Lord Jesus, você já creu no Senhor Jesus, but have you consecrated everything to the Lord? mas você já consagrou tudo ao Senhor. So you see, brothers, Então você vê, for irmãos, that reason, por esta razão, in these miracles, nesses milagres, you find something very interesting. você encontra algo muito interessante. If you try to study more carefully, Se você procurar estudar mais then cuidadosamente, you discover então você vai descobrir all these miracles todos aqueles milagres. actually try to teach us some very important lessons. Na realidade, eles estão tentando nos ensinar uma lição muito importante. For example, Por exemplo, the sun stands still in the sky. então, aquele episódio que o sol parou ali no céu, That's a wonderful miracle of Joshua. foi um milagre maravilhoso de Oh, Josué. you know that's in the Bible. Você sabe que está na Bíblia. You try to explain it. Você tenta explicar, Either you can explain it or cannot explain it. ou você consegue explicar, ou não consegue But one explicar. thing we know, Mas uma coisa sabemos: God never denied himself. Deus nunca negou a si mesmo. God twisted that finger. Deus virou o seu dedo. That happened. E aquilo aconteceu. But the important thing is, Mas o importante é, how many of us quantos de nós really apply that principle of that miracle? aplicam o princípio daquele Do you milagre? think that miracle is important in your life? Você acha que aquele milagre, o princípio daquele milagre é importante na sua vida? Sometimes you live in trembling, Porque muitas vezes você vive em tremor, with insecurity, com insegurança, brothers and sisters, irmãos e irmãs, because you do not know the law. porque você não conhece a lei. You do not know how the Lord is going to deal with us. É porque você não conhece o Senhor e você não sabe como Ele vai lidar com você. Until one day, Até que um dia, in your life, na sua vida, you will pray a prayer of Joshua. você vai orar aquela oração de Then Josué. you are in peace. Aí então você vai sentir Then you are paz. in rest. Você vai descansar. So I tell you, brothers Eu and digo para sisters, você, irmãos e now, irmãs, outwardly speaking, falando de maneira this externa, miracle is just something objective, aqueles milagres são apenas algo objetivo, something historical. algo histórico. But brothers and sisters, Mas irmãos e no. irmãs, You'll no. find that that's all something related to our Christian life. Você vai descobrir que todos eles são relacionados com a nossa vida cristã. And by going through these three classes, Então, ao passarmos por essas três classes, then we learn many, many wonderful lessons. nós aprenderemos muitas lições maravilhosas. Por exemplo, If you take Elijah and Elisha, se você tomar agora Elias e Eliseu, and our Lord Jesus and his disciples. e o nosso Senhor Jesus e os seus discípulos, Now, very interesting. é muito interessante. If you study your Bible, Se você estudar a Bíblia, how Elijah began his life. como foi que Elias deu início à sua vida? Elijah was a very mysterious figure, you know. Elias foi uma figura muito misteriosa. He came to the scene all of a sudden. Ele aparece no cenário de repente He disappeared again all of a sudden. e desaparece de repente. One of the most mysterious figure in the Bible. É uma das figuras mais misteriosas da Bíblia. But in the life of Elijah Mas na vida de Eliseu and his disciples, e os seus discípulos, you find the beginning of discipleship in the Bible. você vai encontrar o princípio do discipulado na Bíblia. Now, discipleship in the Bible is Elijah and Elisha. Então, o princípio do discipulado na Bíblia você vai encontrar com Eliseu e Elias. Now, the disciple of Christ, Os discípulos de Cristo, when they live their life, quando eles viveram suas vidas, now, brothers and sisters, irmãos e irmãs, very interesting. é muito interessante. You'll find the parallels of these two disciples, one in the Old Testament, one in the New Testament. Você vai encontrar um paralelo maravilhoso entre esses dois discipulados no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Why? Por quê? Because when Elijah came to the scene, Então, quando Elias apareceu na cena, God hid himself in a brook Zered. Brook Zered. o Senhor o escondeu num lugar ali que fica perto de Queriote. That actually is a branch of Jordan River. Na realidade, é um dos afluentes do Rio Jordão. And then when you reach up in Kerit. that branch, you have some kind of gorge. Então, naquele tributário ali, a gente tem uma espécie de uma gruta. So Elijah was able to hide there.
E Elias então ficou escondido ali. So every day God will send Elijah the daily need through a raven. Deus enviaria a Elias a necessidade diária por meio de corvos. Now, brothers, Agora, irmãos, raven was a thief in that area. sabe que o corvo na realidade ele era um ladrão The thief of the naquela área. bird. Ele era o ladrão entre os pássaros. Raven always steal other people's food. O corvo é aquele que rouba a comida de outros passarinhos. So when he steals those food, definitely for his younger birds. Na realidade, quando o corvo então ele rouba aquela comida, na realidade é para os seus filhotes. But somehow God changed his nature. Mas de alguma forma Deus mudou a natureza do corvo. Somehow he was supplied to the Elijah every day. De alguma forma aqueles corvos supriam a Elias a cada dia. That's life of faith. Então, essa é a vida da fé. If you can believe raven, Se você pode acreditar que um if you corvo, believe God can use e raven, se você pode acreditar que Deus pode usar um corvo, that's faith. isso é fé. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, church may fail. a igreja pode falhar. God never fails. Deus nunca falha. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, now if you think of nature of raven, se você pensa na natureza do if corvo, you think of nature of human beings, se você pensa na natureza do ser humano, do you dare to live a life of faith? Do you dare to live a life você of faith? ousa viver uma vida de fé? That's the beginning of discipleship. Esse é o princípio do discipulado. If you do not know how to live by faith, Se você não sabe viver pela fé, no discipleship. não há discipulado. The same thing with our Lord, our Master first met his 5 disciples. A mesma coisa aconteceu quando o nosso mestre se encontrou com seus primeiros 5 discípulos. They met in the Jordan beyond they met in Bethany beyond the Jordan. Eles se encontraram em Betânia, além do Jordão. It's the same place, brothers. É o mesmo lugar, What does irmãos. that mean? O que significa isso? When the Lord met his first disciples, Quando o Senhor encontrou os seus primeiros discípulos, remind them the story of Elijah. isso te faz lembrar da história de Elias. Now, brothers, Agora, irmãos, if they want to follow the Lord, se eles quisessem seguir o Senhor, they have to count the cost. eles tinham que calcular o custo. They have to understand what is the meaning of life of faith. Eles precisavam saber qual que era o significado de uma vida pela fé. So you see the parallel between these two. Então você vê o paralelo entre esses dois. Not only that, Não apenas isso. and you find that Elijah has performed 8 miracles. Então você vê que Elias, ele realizou 8 milagres. Now Elisha, because he received double portion, Mas porque Eliseu recebeu porção dobrada, that's why he performed 16 foi miracles. por isso que ele realizou 16 milagres. That's double portion. Isso é porção dobrada. You see that? Vocês veem isso? And so for 8 miracles and 16 miracles. 8 milagres, 16 milagres. Now, brothers, Agora, irmãos, the Lord has performed 35 miracles, o Senhor realizou 35 milagres. but he has chosen 8 miracles Mas 8 milagres foram escolhidos as a representative. como aqueles que representariam. And you'll find something interesting. Você vai encontrar uma coisa interessante. 8 miracles of Christ 8 milagres de Cristo remind you 8 miracles of Elijah. te fazem lembrar dos 8 milagres de Elias. But more interesting, Mas mais interessante ainda, that 8 miracles, aqueles 8 milagres, tomorrow you will understand, amanhã você vai entender. with such a structure, Eles têm tal estrutura. as if there are 16 miracles. É como se fossem 16 milagres. So, brothers and sisters, Então, irmãos e now irmãs, you see the parallels of these two discipleship. vocês veem os paralelos desses dois discipulados. The way God teach Elisha, A maneira como Deus ensinou Eliseu the same way God teach the disciple of Christ. foi a mesma maneira que o Senhor ensinou os seus discípulos. That's the secret we ought to know. Esse é o segredo que temos que aprender. Because that's the secret of Christian growth. Porque esse é o segredo do crescimento cristão. So from tomorrow, Então, a partir de amanhã, we will come to the 8 miracles of Christ in Gospel of John. nós vamos então considerar os 8 milagres de Cristo no Evangelho de So João. before now and tomorrow evening, Então, de agora até amanhã à noite, now at least you try
to find out what are these 8. Pelo menos você deve tentar descobrir quais são esses 8 And milagres. roughly, what the contents of these 8 E miracles? por alto, qual que é o conteúdo, qual que é o assunto desses 8 milagres? Try to learn the facts first. Procure guardar os fatos primeiro. Now, tomorrow evening, Amanhã à noite, we try to analyze those facts. nós vamos tentar analisar esses fatos. We want to find out some unique and a wonderful structure in that 8 miracles. Nós queremos encontrar uma estrutura singular naqueles 8 milagres. How that can be connected with Elijah and Elisha. Como eles podem estar conectados a Elias e Eliseu. How that can be connected with all the miracles in the Bible. E como eles estão ligados aos demais milagres da Bíblia. In other words, Em outras palavras, these 8 miracles of Christ aqueles 8 milagres de are Cristo, supposed to summarize all the miracles in the whole Bible. eles têm que resumir todos os demais milagres da At the Bíblia. same time, E ao mesmo we tempo, learn the secret of Christian growth. nós temos que aprender o segredo do crescimento cristão. I think that's all for tonight. Eu creio que é isso para hoje à noite. I already mentioned many important facts. Eu mencionei muitos fatos importantes. So tomorrow I try to ask the name list of some of you, Amanhã especially young people. eu vou fazer pergunta para os jovens. Older folks, you can just relax. You just come enjoy your time Os together. mais velhos, como Simeão, assim, podem descansar e But for the relaxar. young people, Mas para os jovens, now if you sit here, se você sentar aqui, now I have a name list, I should be able to ask some of you. eu vou ter um rol de nomes aqui, eu vou ter a liberdade de perguntar a vocês. Now, facts are very important. Os fatos são muito importantes. We can only derive the lessons from the facts. A gente só pode derivar as lições a partir dos fatos. Then something will become very solid. E aí isso vai se tornar muito sólido para Then você. you will learn that lesson in our life. E aí então você vai aprender essa lição na sua vida. So may the Lord really speak to our heart. Que o Senhor realmente possa falar aos nossos corações. Let's pray. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças nessa noite, Senhor, pela abundância da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Senhor, te damos graças porque é pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua graça que nós estamos aqui. Então nós temos visto que, de fato, a nossa vida, Senhor, tem sido sucessão, Senhor, da aplicação e da manifestação da Tua graça. Então por isso nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa, pela Tua misericórdia, continuar falando aos nossos corações. Senhor, que nessa semana o Senhor possa ganhar em nós aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Que as nossas vidas sejam agradáveis a Ti. Pedimos que o Senhor possa ser com cada um de nós aqui, Senhor, que a Tua palavra possa penetrar em cada um dos nossos corações. Senhor, que ela possa ser eficaz para realizar a obra para a qual ela foi proferida. Senhor, pedimos por cada um que está aqui, desde o mais jovem até o mais idoso. Senhor, que o Senhor ganhe as nossas vidas. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.